Boa noite a todos. Que você possa ser bem-vindo, bem-vinda. Primeiramente aqui quero desejar um feliz sábado a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que Deus possa livrar você de todo mal, de todo perigo. Que esse sábado possa ser uma bênção. Um sábado em família, que a gente possamos aproveitar o memorial que Deus criou, que é o sábado para estamos aqui, né? Meu amigo, quero falar pra você que se você ainda não divulgou essa live, aperta nesse aviãozinho, ali vai aparecer a lista dos seus contatos e ali você começa a divulgar a live. Também quero falar aqui pra você que hoje teremos uma live com a presença do pastor Richard Orgalha, da UCOB, líder jovem. Então, meu amigo, vai divulgando essa live, vai divulgando. E quero dar as boas-vindas para a Denilda, a Benedita, um feliz sábado. Que Deus possa estar abençoando vocês. Vamos esperar aqui a chegada do pastor. O pastor daqui a pouco já está chegando. Boa noite, Flávio, Laelso, feliz sábado. Que Deus possa abençoar vocês. E Deus tem... Hoje teremos uma live com a presença, como eu falei, do pastor Richard Orgalha, lá da UCOB. Um tema jovem. Então, vamos esperar o pastor chegar, né? Que daqui a pouco ele chega. O pastor, boa noite, irmão. Neymar, acho que é isso. Boa noite, feliz sábado. Que Deus possa abençoar você. Vamos esperar o pastor chegar aqui. Um feliz sábado a todos. Só aguardando o pastor a chegar aqui. Mas Deus tem planos maravilhosos na nossa vida, meu amigo. Como diz a própria palavra de Deus, né? Deus tem planos incríveis para a minha e a sua vida. Vamos esperar o pastor Richard, acho que ele já tá chegando aqui, que é 7h03, 8h03 horário de Brasília. Qualquer coisa a gente dá um toque pro pastor. O pastor já tá entrando aqui, acabou de mandar aqui, já vai entrar. Só esperar o pastor, gente. Vamos, enquanto isso, que o pastor não chega, meus amigos, leia a palavra aqui, um versículo. Olha, o pastor acabou de chegar. Aqui, vamos convidar o pastor aqui, isso. Fazer. Só aguardando o pastor. Vamos lá. E aí, Boa brother? noite, pastor. Tudo bem? Tudo. E com o senhor? Joia, graças a Deus. O senhor está ótimo, mas eu também estou bem. E aí, tudo bem contigo? Tudo bem, pastor. Se apresenta aí pra galerinha. Oi, desculpa, repete. Apresenta aí pro pessoal. Maravilha. Bom, eu não sei quem que está aí agora. Tem uma galerinha que vai entrar aí daqui a pouco, que é a galera do meu PG. A gente estava num PG ali agora, e a galerinha disse para mim que vai entrar, a galera do PG 221. À medida que eles forem entrando aí, a gente vai citando
Não sei se alguém entrar aí, dá um alô. Bom, meu nome é Richard, né? Eu atualmente já estive no Mato Grosso, onde você está aí, né, Gabriel? Como Sim. diretor de jovens aí, e atualmente estou aqui em Brasília, liderando os jovens da UCOB. Então, é um prazer estar com você aqui. Na verdade, queria estar aí no Mato Grosso hoje, mas fazer o quê? Tem jeito, né? Mas tudo bem É, contigo, Gabriel? tudo sim, pastor. Eu vou iniciar com uma oração, aí o senhor já pode, beleza? Passar a Beleza, mensagem. maravilha. E vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia com vida, com saúde que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela essa reunião que estamos aqui, eu e o pastor Richard, que o Senhor possa abençoar o pastor e todos os internautas que estão acompanhando essa live. Esteja com cada um de nós, livrando de todo mal, de todo perigo, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Bom, vamos lá. Olha lá, o Taylor chegou aí, ó. Galerinha aí, ó. Natália, A Ingrid, a Ingrid, Emily, Rafael, Emily. Mas a Geise entrou aí também, ó. A Natália, o Taylor, a Geise, essa galerinha aí são do nosso PG aí. A gente estava agora lá e a gente. A gente estava agora lá e como não ia dar para eu ficar no PG e eu ia fazer a mensagem lá, teve a confusão do horário aí. O teu celular, ô Gabriel, se você puder subir um pouquinho a câmera dele que a gente não tá te vendo, tá cortando isso, tá no meio da sua testa aí. E aí a gente migrou para cá. Então a galera do PG tá entrando aí agora e o tema de hoje é um tema meio complicado, né, Gabriel? Aham. E aí, mas qual que é a questão? Afinal de contas, por que a gente vai falar sobre esse tema, brother? Você acha que é implicante o negócio ou não? Ah, pastor, eu acho um pouco polêmico, é um assunto muito debatido entre os jovens hoje da nossa igreja. Veio muita gente pedindo esse tema, muita gente assim do PG que eu frequentava pedindo esse tema, para mim estar procurando fazer esse tema. Eu estava tentando aqui até que eu consegui o senhor para estar passando esse tema, porque é um tema muito polêmico, né? Aí eu falei, vou passar esse tema aí, porque é um pouco polêmico e eu não estou preparado ainda para essas... Maravilha. Então quer dizer que você me jogou na bucha, né, mano? Me colocou Eu na não. fria. Ó, a Loaine entrou aí. A Loaine é a diretora do nosso PG aí, do PG 221 aí. Valeu, Lô. Tá aí com a gente também. Tem a galera entrando. Gente, olha só. Nós colocamos, quando a gente colocou o tema, eu não sei se você chegou a pesquisar, o Gabriel, por que nós colocamos NoFap. Pesquisou? Eu pesquisei. E aí, o que você achou de NoFap? O que é, afinal de contas, o que é NoFap? Porque tem um monte de gente que me perguntou, pastor, que tema que é esse? Eu falei, pesquisa, brother, vai no tio Google, responde tudo. Põe lá, NoFap, que você vai ver o que é. Vai achar o resultado, né, pastor? Achar o resultado, exatamente. O que eu encontrei é o seguinte, é que nas pesquisas é a questão da masturbação, né? No caso, que engloba tudo. A masturbação, a questão um pouco sobre saúde, porque quando envolve esse assunto, envolve um pouco saúde. Exatamente, cara. Envolver masturbação envolve saúde, ok? Embora eu achei vários lugares aí, vários sites que defendem, né? Então, por exemplo, um dos sites, um blog aí de um cara que eu não vou divulgar, que eu não tenho nenhum interesse em divulgar o blog dele, ele colocou assim, ele até faz uma piada, ele diz assim que 98% dos homens, isso é claro, masturbação não é uma questão só de homens, ok? Nós temos, na verdade, se a gente fosse falar, enquanto existe uma restrição aos homens de falar sobre masturbação, existe um certo apoio midiático à masturbação feminina, ok? Mas, se a gente fosse analisar isso, em vias de fato, nenhum dos dois
tem permissão para praticar a masturbação. Nenhum dos dois, na verdade, eles têm benefícios da prática da masturbação. Mas ele fez uma piadinha dizendo o seguinte, que 98% dos homens já se masturbaram e os outros 2% mentem, na verdade, dizendo que nunca se masturbaram. De fato, assim, é um desafio, já foi um desafio para o homem e já foi uma questão velada para as mulheres, a questão da masturbação. Hoje, como eu disse, existe muita motivação para que haja uma prática disso. As pessoas advogam. Não, é uma questão de conhecer o próprio corpo, se tocar faz bem, olha só que coisa. Gente, eu ainda não descobri benefícios sobre masturbação. Eu literalmente não descobri benefícios. Só para você ter uma ideia, existe uma pesquisa um pouco mais antiga a respeito dessa questão de masturbação, que diz assim, que uma pessoa que para se masturbar, o esforço mental dela é tão grande que milhares de neurônios são literalmente fritados. Enquanto a pessoa, fritos, na verdade, enquanto a pessoa ela tem essa prática. Ok? Milhares de neurônios são fritos. Por quê? Assim, mas pastor, então isso acontece também durante um relacionamento sexual. Veja, do ponto de vista bíblico, lembra, relacionamento sexual só acontece dentro do casamento. Ok? Relacionamento sexual, ele consuma o casamento. O ato de unir-se, de ser uma só carne, tem a ver com isso tudo. Mas, enquanto no relacionamento sexual, dentro de um casamento, a pessoa não tem que imaginar nada, porque ela está ali com a pessoa, ela está na prática, no ato sexual, então não tem que queimar neurônio nada, não tem que praticar nada. Quando uma pessoa está se masturbando, ela está queimando neurônio sim, porque o esforço mental para se imaginar naquela situação, por mais que para alguns seja mais natural do que outros, não deixa de ser um esforço mental. E isso é um problema. Então, existem consequências a respeito disso. Uma delas é a questão, esse esforço mental e essa queima de neurônios. Ok? Se você tem dúvidas aí, que está aí com a gente agora, nós estamos um grupo pequeno aqui ainda. Mas se você tem dúvidas, coloca nas dúvidas aí. Se você quiser mandar uma pergunta no direct para não se expor aqui. Ou então faz assim, ó. Faz aquele tipo de pergunta assim. Um amigo meu, já fez essas perguntas ou não? Ó, tem um amigo meu que tem um problema, né? Já que você não quer falar. Eu tenho uma dúvida, não. Eu tenho um amigo meu, olha, eu tenho um primo, né? Não precisa falar o nome para não mentir, que é você, é fato, né? Mas se quiser, manda no direct também, manda no particular e a gente vai receber essas perguntas aí e responder. De interrogação aqui, para ninguém ficar sabendo, tem um pontinho aqui, dá para a pessoa mandar, a gente clicar aqui, dá para ler a pergunta e tá tirando as dúvidas. Legal, Gabriel, fica atento aí, então. Se vier uma pergunta pelo pontinho de interrogação, não vem em público, né? Então aí só você que vai ver isso aí, você que está como anfitrião da live. Então assim, ó, só para você ter uma ideia do problema que isso se tornou, se já era um problema antes, olha o problema que isso se tornou agora. Durante a pandemia, o acesso a sites pornográficos, que geralmente é o material mais usado para uma pessoa que quer praticar a masturbação. Ela precisa de algum estímulo. Ela pode praticar sem ver nada? Pode, mas o estímulo, na verdade, ele vai ajudar, em certo sentido, vai ajudar no ato da masturbação. Mas durante a pandemia, o acesso a sites pornográficos cresceu 50%. 50%. Então, só para a gente colocar assim, ó, básico, se 1.000 pessoas acessassem, isso aqui é só para a gente pensar, 1.000 pessoas acessavam sites pornográficos antes da pandemia, 1.500 passaram a acessar durante a pandemia. Então, veja, só para você ter uma ideia do problema da pornografia, enquanto alguns casais ou algumas pessoas ainda defendem que a pornografia
poderia ser benéfico para um casal que quer apimentar seu relacionamento, nós jamais, jamais, como conselheiros matrimoniais, eu como pastor, conselheiro matrimonial, a minha esposa, nós nunca, nunca usamos tanto a pornografia para apimentar nosso relacionamento, e nós nunca indicamos para nenhum casal isso. Primeiro, pornografia é algo que custa para alguém. Geralmente, paga-se uma série de coisas. Pornografia paga prostituição, porque, gente, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que é um ator de um filme pornográfico, ele está se prostituindo, ele está ganhando dinheiro, vendendo o seu corpo, vendendo a sua imagem. Não só isso, é promotor de abusos contra mulher e contra homens, tráfico de mulheres e de homens. Tudo isso é financiado pela pornografia. Mas o que é mais implicante é que o relacionamento que acontece em um filme pornográfico, ele não é real. E não é só o fato de que não é um casal ali fazendo. Ou, pastor, então se fosse marido e mulher filmando, então daria certo. Não, filho, não passa de uma encenação. E você que é casado, se por acaso estiver aí com a gente agora e é casado, sabe que dentro do casamento a vida sexual de um casal não tem nada a ver com filme pornográfico. E que o estímulo para a vida sexual de um casal não tem a ver com essa fantasia louca que o pessoal vê, por exemplo, num filme. O estímulo para a vida de um casal... Ok, tem uma pergunta aí. O Gabriel, pega as perguntas, tá? Pra gente, ó, tá chegando... Tem uma pergunta aqui, pastor. Tá, só terminar. Pega a pergunta, eu termino aqui o raciocínio, tá? Mas a gente já para responder as perguntas. Então, veja, não é um relacionamento real. Não faz bem. A realidade de um casamento não tem nada a ver com um filme pornográfico, gente. Nunca foi assim e não vai ser. Na verdade, vou te falar bem a verdade assim, ó. Para um casal ter a prática sexual que se apresenta num filme pornográfico, são dois pervertidos, infelizmente. Não há limites num filme pornográfico. Em um casamento existem limites. Vou falar bem claro, por exemplo. Primeiro, masturbação tem o seu lugar num relacionamento entre um casal. Só que num filme pornográfico não existe limites na masturbação. Então, a pessoa se masturba, ela tá ali fazendo, na boa, tal, tá se mostrando para outra. A masturbação, ela tem um lugar como carícias preliminares de um relacionamento sexual. E não esse ato egoísta de se autossatisfazer. Então, o que acontece chama carícias, e geralmente um casal faz no outro para os preparatórios do relacionamento sexual. Ok? Por exemplo, o que se vê muito num filme pornográfico, além das diversas posições, né, que eu vou dizer uma coisa, que é um negócio assim que, né, só um contorcionista faz aquele tipo de coisa, mas não estou dizendo assim que é papai e mamãe que é certo, tá bom? Estou falando abertamente sobre sexo, sobre sexualidade aqui hoje para jovens, porque a gente precisa começar a falar abertamente a respeito de assuntos assim. E eu não sei se a minha esposa está me acompanhando ainda aí, mas se ela quiser vir aqui também, não tem problema nenhum, viu, amor? A gente já se junta aqui para falar sobre o assunto. Por exemplo, sexo oral não rola, não como sexo. Sexo anal, de jeito nenhum. Sexo anal, gente, não rola de jeito nenhum. Ok? Eu vou fechar minha janela aqui, gente, porque tá tendo uma festa aqui do lado. E aí o barulho tá entrando tudo aqui. Mas então, assim, ó, só para você ter uma ideia, entre especialistas, fazer sexo anal é como colocar o pênis no lixo. Ok? Amor, então, eu tô vendo que você tá aí, então ou vem pra cá,
Ah, ela tá passeando com o Theo, tá passeando com o nosso cachorrinho. Depois ela vem para cá, ou então vai colocando as ideias aqui também do que você tá dizendo. Mas assim, ó, sexo anal é comparado, por exemplo, entre os especialistas, a colocar o pênis no lixo. Entendeu? É como se você, olha só, gente, eu vou usar um negócio bem esdrúxulo, mas é fato, é como se você tivesse feito cocô no chão e passado no seu órgão genital. Entendeu? Não é feito para isso. É só para especialistas, por exemplo, no comportamento humano, dizem, por exemplo, que vou usar um termo que o homem entende. A aerodinâmica do ânus foi feito só para expelir, não para receber nada. Então, uma série de problemas que podem acontecer quando uma pessoa tem a prática de sexo anal. Então, a maioria dos filmes vai acabar explorando o quê? Fantasias. Fantasias são erradas? Dentro de um relacionamento entre um casal casado, entendeu? Algumas fantasias não são erradas, mas fantasiar-se com outras pessoas, com uma série de coisas. Estou falando, quando eu falo fantasia, eu falo de uma brincadeirinha entre um casal. Mas essa questão de ficar imaginando que nós estamos aqui, tem uma outra pessoa juntos, isso não é bíblico, gente. Sexo é algo que acontece entre um casal. Deus colocou um relacionamento entre homem e mulher, entendeu? Para ser único. Não tem essa contrapartida de um outro homem com um casal ou uma outra mulher com outro casal, e muito menos entre vários casais juntos. Não existe. E aí os filmes pornográficos exploram essa realidade, que não é bíblica. Não é bíblica. Disso aí advém essas questões de prática. Olha o pastor Jeconias, grande pastor Jeconias, brother, contribui aí também, viu? Bom te ver aqui. Então, assim, ó, quando a gente entra nessa questão da masturbação, ninguém, ou quase ninguém, a não ser que o cara seja um doente e ele precise realmente de um tratamento, ele tem que ir num neurologista. Se ele só se faz pensar em sexo, uma pessoa que só faz pensar em sexo, gente, ou uma pessoa que só se masturba, só pra você entender, existe uma pesquisa nos Estados Unidos que fala assim, ó, que essas pessoas, muitas delas, 30% delas chegam a perder o emprego. Não é normal. Uma pessoa perder o emprego porque ela se masturba ou porque ela está envolvida com pornografia, não é normal. 50%, 55%, se eu não me engano, se eu estiver errado, a Débora, ela lembra dessa estatística, 55% dos divórcios aconteceram nos Estados Unidos porque as pessoas estavam envolvidas, um dos dois no casamento estavam envolvidos com pornografia e, consequentemente, com masturbação. Por quê? Porque uma pessoa que começa a se masturbar, ela perde o desejo natural por aquilo que é normal. Então, até entre um casal casado, o que acontece? Eles estão lá, no seu relacionamento. A pessoa está lá tão, eu vou dizer assim, com a mente tão entenebrecida por causa daquilo que ela vê num filme, que ela não consegue mais ter um relacionamento normal com a sua esposa ou com o seu esposo, e a falta desse desejo vai trazer um problema. Olha aqui, ó, a Débora colocou um dado interessante. Ó. O vício da masturbação está associado à baixa autoestima. Não, a produtividade não dá... como que é, amor? E péssimo desempenho. Não, mas esse não o quê? Você escreveu errado. Não cá produtividade? Baixa produtividade. Não, ok. A baixa autoestima leva a baixa produtividade, né, e péssimo desempenho sexual. E é isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Uma pessoa que se condiciona... Ó, tá chegando mais aí. Lissandro, nós já vamos responder a tua pergunta, tá? Perante a Bíblia, a masturbação pode levar alguém a perder a salvação? Ela traz implicações para a salvação, sim. Mas a gente já responde essa questão aí também. Então, veja, uma pessoa que se condiciona à masturbação, dificilmente ela vai conseguir ter relacionamentos naturais, ela vai conseguir ter prazer com a pessoa dentro de um relacionamento normal. E aí, isso vai afetar outras partes da sua vida. Porque se ela está tão doente assim, que ela não consegue ficar sem pornografia e sem masturbação, ela
tá focada nisso, vai começar a perder algumas coisas mesmo. Ela perde dinheiro, existe perda financeira, existe perda do trabalho e uma série de coisas. Alguém disse assim, pastor, tudo isso não está relacionado ao medo? Que tipo de medo, na verdade? Que tipo de medo? Seja mais específico. Seja mais específico. Ô Lissandro, só para responder a pergunta do Lissandro aí já, quando a gente chega nessa questão, será que implica na salvação de alguém? Gente, Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Olha o que diz em Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso ocupe o seu pensamento. Então, amigo, como alguém que está envolvido com pornografia e que passa parte da sua vida se masturbando, entenebrecido por causa de ideias sexuais, como que alguém assim, ele vai conseguir viver uma vida na prática, numa prática como essa? Dentro dessa realidade, pensando no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro. Aliás, que pureza há na pornografia, como eu acabei de dizer? Nenhuma. Que pureza há na masturbação ou em práticas de masturbação? Nenhuma. Tudo que é amável. Amável tem a ver com compartilhamento da sua vida, do seu amor. Então, isso é um ato de egoísmo. Masturbação é um ato de egoísmo. Medo de aceitação. Ok. Ainda não está muito claro para mim, assim, qual é o sentido, mas pode ser, porque se tem a ver com a baixa autoestima, realmente a pessoa ela pode ter alguns traumas, algumas coisas que podem atrapalhar, e ela tem medo de ser aceita, sim. Pode ser, masturbação tem a ver com isso, né? Fala, Gabriel. Tem uma pergunta que chegou aqui na caixinha de perguntas. Há problema de um casal ir no motel? Ok. Pois é. Olha, eu particularmente, alguns anos atrás, eu não achava que havia problemas. Alguns anos atrás, eu não achava que havia problemas. Hoje, primeiro, se você acha que é mais barato ir num motel, você está enganado. Se você vai num pulgueiro, é mais barato. Vai num pulgueiro, num lugar onde, geralmente, motéis baratos são usados quase que exclusivamente para prostituição. No normal, o que acontece também com a questão de um motel? Não é só a questão de prostituição, mas é um local que geralmente é feito, as pessoas vão lá para se esconder. Então, não é prostituição, mas pode ser fornicação, por exemplo. Um casal de namorados vai num motel porque eles não podem transar dentro de casa, porque está errado. Os pais não vão aceitar ou alguma coisa assim. Geralmente um cara casado ou uma mulher casada vai com uma pessoa que não é o seu esposo lá. Agora, se você quiser frequentar um bom motel, você vai ver que ele é tão ou mais caro do que uma diária, por exemplo, num bom hotel. Então, eu e a Débora, quando nós queremos ter momentos nossos, nós vamos para um hotel e não para um motel. Porque boa parte deles financia, sim, prostituição. Boa parte deles, principalmente dos mais baratos e até os grandes e caros, financia tráfico de drogas, tem a ver com tráfico de drogas, tem a ver com lavagem de dinheiro. E um cristão, na verdade, não é adepto dessas coisas, né? Não é adepto. Chegou mais pergunta aí ou não? Não. Doutor Wilson entrou aí agora, faz parte do nosso... isso tem também com homoafetividade, tem a ver, eles já está colocando aí, por não se sentir aceito no meio normal, às vezes um casal de homens ou um casal de mulheres vai para um motel para se esconder, para ter privacidade, certo? Pode ser num hotel também? Quem garante, pastor, quem garante que um hotel também não foi usado para promiscuidade? Realmente, eu não posso garantir isso, mas não é feito para isso. O motel é feito para isso, ok? O motel é feito para isso. A Débora
Amor, entra comigo aqui e fala sobre esses benefícios aqui agora. Eu vou compartilhar aqui. Tá feia. Você é linda, não precisa. Boa noite. Coloca a gente aí. Boa noite, todo mundo. Tudo bem, Gabriel? Tudo. É que eu queria compartilhar aqui com vocês quais são os benefícios, porque o NoFap foi um desafio, né? Você falou eu nem expliquei. Nós acabamos falando do NoFap e relacionamos NoFap com a masturbação, mas não explicamos por que o nome NoFap, né? E onde isso surgiu. Foi um desafio feito a princípio nos Estados Unidos. Começou com o NoFap September. Era para ficar 30 dias sem masturbação. Só que as pessoas que entraram no desafio, elas sentiram tantos benefícios, os rapazes, né, especialmente, sentiram tantos benefícios, que eles começaram a estender o programa, e isso se tornou até um estilo de vida. Alguns são tão radicais, que eles não querem nem ter ejaculação se for com uma mulher, por exemplo. Né? Eles, não é um movimento cristão, não está ligado a nada espiritual, mas quais foram os benefícios que eles notaram quando pararam de se masturbar? Depois da primeira semana, por exemplo, o nível de testosterona aumenta tanto que o cara tem uma sensação que há muito tempo ele não tinha, especialmente quando ele se masturba muitas vezes na semana, às vezes mais de uma vez por dia. Para vocês terem uma ideia, produtividade, criatividade, alegria, entusiasmo, motivação para viver, foram todos experimentados pelos rapazes que ficaram sem se masturbar. Disposição física. Disposição física. Outra coisa, no caso deles, que não tinha nada a ver com vida espiritual e nem pureza sexual necessariamente, eles estavam buscando só um melhor desempenho como pessoas, eles sentiram que se tornaram mais atraentes para as meninas, que era mais fácil para eles se aproximarem das meninas, que eles tinham mais confiança, porque eles se afastaram de pornografia. Aí, ó, só a dica, viu, rapaziada? Tá vendo? Você não consegue, né? Não pega nem gripe ultimamente, né? Ainda bem que não é essa agora, não pega o corona, mas não pega nem gripe, não sabe por quê, fi? Pode parar de fazer aí justiça com as próprias mãos, tá? Exatamente. Então, como eles, muitos dos rapazes que fazem isso também estão na praça, muitas vezes, querendo achar uma mulher, né, para compartilhar, eles perceberam que quando eles pararam com a masturbação, o desempenho sexual deles era muito melhor. E isso no caso dos solteiros. Os casados relataram uma proximidade muito maior com a esposa, uma intimidade muito maior com a esposa, e uma esposa muito mais feliz e satisfeita. Então, os benefícios foram tantos. Por exemplo, alguns tiveram a voz, engrossou a voz, porque aumentou o nível de testosterona, a voz engrossou, os músculos aumentaram. Tantos benefícios que o programa virou, alguns ficaram até meio fanáticos aí. E aí não querem ejacular de jeito nenhum. Aí eles só têm poluição noturna, aí tudo bem, não tem o que fazer, né? Mas... aí é o extremo. É outro extremo, é o extremo. Que não precisa. Porque, por exemplo, para uma pessoa que ela está fazendo isso, de um ponto de vista que nós temos, que é um ponto de vista espiritual, tá certo, ele tem que realmente evitar todo tipo. E se acontecer uma poluição noturna, é poluição noturna. Eu não sei quantos de vocês sabem, né? Essa da voz é quase engraçado, né, Jeconias? Mas você vê uns caras que falam fino demais, Jeconias. Você já vê aí, ó. Os caras falam, e aí, tudo bem, beleza? Você já sabe que pode ser um problema. É falta de testosterona. Se parar de se masturbar, filho, a voz vai engrossar, vai ficar igual a minha, tá? Nossa, coitadinho. Mas o fato é o seguinte, veja, pro cara que não tá casado, masturbação não tem lugar em momento algum. Poluição noturna, para quem não sabe, gente, é quando o cara ele ejacula ou ele tem um orgasmo dormindo. É involuntário. Ok? Então, muitos homens passam por isso. Eu já passei por isso, poluição só noturna. Quando não se masturbam, né? É claro, mas é só quando você não tem um alívio. Quando você se casa, e aí você tem a prática sexual, conforme, né, a Bíblia diz tudo, aí não existe poluição noturna, filho. Dificilmente isso vai acontecer, a não ser que o cara esteja muito privado de sexo. Mas essa ejaculação natural, entendeu? Acontece. Então, só para vocês terem uma ideia. Entre o momento em que eu voltei para a igreja, então eu voltei para a igreja com 19 para 20 anos, e quando eu me casei, 3 anos, entendeu? Aconteceu. Não era a prática, mas aconteceu uma poluição noturna. Por quê? Porque eu me privei realmente
Eu tinha prática sexual enquanto estava fora da igreja, e quando eu voltei e entendi que não estava certo, eu me abstive disso, certo? E agora, depois que você se casa, acabou, filho, não tem mais isso. Entendeu? A não ser, como eu disse, não é pra ter, né? A não ser que você fique muito tempo sem um relacionamento normal com a esposa, tá? Mas isso é a questão da poluição noturna. Agora, a masturbação em si, entendeu? Ela não tem lugar na vida de um solteiro. Não tem lugar na vida de um solteiro. Ah, mas muitos falam assim, e o test drive, né? Tem que fazer test drive, né? Tem que se conhecer. Se eu não me conhecer, como que eu vou fazer, né? É isso que as revistas, inclusive as femininas, advogam hoje. A mulher tem que se conhecer, ela tem que saber aonde ela sabe, onde ela tem prazer, onde se tocar, para que depois isso redunde em prazer no relacionamento sexual com seu marido. Ô, fi, vou te falar uma coisa. Não precisa de test drive, coisa nenhuma. É só casar e fazer o percurso pelo corpo da sua esposa, você vai ver loguinho o que é bom. Entendeu? É só deixar ela desfrutar do parquinho de diversões aí, você vai ver assim, rapidinho o que é bom. Vai descobrir, e aí descobre-se junto. É verdade. Não um ato egoísta. É verdade, sim, que essa coisa de que qualquer um que começa vai se dar bem, vai dar tudo certo. Não é demanda bem estudo, verdade. mas a gente pode conhecer através de estudo E também. às vezes, mas justamente porque as pessoas às vezes têm dificuldades, que elas acham que elas têm que partir para a questão do sozinho, né? Então, assim, o sexo é algo que foi feito para a gente compartilhar, não é algo para fazer sozinho, né? No corpo da mulher tem dispositivos de prazer, no corpo do homem tem dispositivos de prazer, que são muito melhor acionados, né, disparados, quando você tem afeto junto, quando você tem envolvimento emocional. Porque quando você está se masturbando, você tem ali o prazer só pelo prazer. Agora, quando você está numa relação sexual, um está proporcionando prazer ao outro. E isso é uma experiência muito mais completa do que qualquer tipo de masturbação poderia proporcionar. Né? Só que isso é mais trabalhoso também. Como é que eu vou falar? É até preocupante o vício da masturbação. Por quê? Porque o caminho que você passa para chegar ao orgasmo na masturbação, ele é muito mais rápido. Ele é muito menos trabalhoso. Você entra em contato com cenas ali estimulantes e tal, e aquelas cenas te estimulam, você vai sozinho ali, chega ao orgasmo. Só que quando você está com outra pessoa, você tem que se preocupar com a outra pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, tá bom para ela, não tá bom para ela. Isso demanda muito mais energia, muito mais envolvimento, muito mais que você esteja muito mais presente ali com aquela pessoa. É intimidade física, é intimidade emocional. Isso dá mais trabalho. Muito trabalho. Muito mais trabalho. Mas é muito mais prazeroso. Claro, mas a satisfação é muito maior. A satisfação é muito maior. Então, veja, é aquele negócio. A Débora, ela se casou virgem, eu, infelizmente, por ter passado boa parte da minha vida fora da igreja, não era. Desejei por muitas vezes, pedi para Deus, na verdade, tirar os pesos que eu carreguei dessa vida fora da igreja, e realmente Deus retirou. E eu, inclusive, sobre isso, eu já quero falar algo antes que eu me esqueça. De repente, o nosso tempo aí já termina, e eu não falei isso. Gente, por muitas vezes eu disse a jovens que, infelizmente, tiveram práticas sexuais fora do casamento, tinham o hábito da masturbação, isso tudo acontece aqui, ó, tem a ver com a química daqui. Os níveis de dopamina e uma série de coisas, mas, mais do que isso, para nós que temos consciência espiritual, isso pesa muitas vezes, porque e agora? Fui longe da vontade de Deus, Deus vai me perdoar. Gente, Deus é capaz de revirginar alguém. Eu já usei isso muitas vezes, entendeu? Para falar com jovens. Deus é capaz de revirginar alguém. Porque isso tem a ver com esse peso, deixar de carregar esse peso, de se sentir perdoado, de ter a oportunidade de recomeçar. Então Deus é capaz, sim, de fazer isso, de revirginar alguém. Ok? Eu achei interessante aqui, ó, é isso que vai falar? Então fala, eu ia citar o que o Jeconias falou, porque isso aqui é muito legal, muito legal.
Ele fala assim, ó, há limites que quando cruzamos a linha, teremos dificuldades de viver na centralidade da vontade de Deus. O problema são as consequências, e sobre elas o mundo não quer falar. Gente, todas as vezes que eu vi alguém indicando masturbação na televisão, eu nunca vi ninguém falando, gente, mas toma cuidado com isso. Nunca. Eles sempre falam como se fosse a coisa mais interessante do mundo, como se só existissem benefícios, como ninguém pudesse ficar refém, como se ninguém pudesse ter problemas ao iniciar a masturbação. Então, eu acho muito desonesto isso, e isso que o pastor Jeconias falou que é muito verdade. Sobre as consequências de iniciar essa vida, ninguém fala. A mídia não quer falar. Não. Outro dia eu vi um vídeo de uma moça falando que ela era viciada em pornografia e em masturbação. O que não era muito comum algum tempo atrás. A masturbação era mais uma coisa assim de meninos, porque não dá para negar uma coisa. Isso aí não tem como a gente negar. Os homens, eles têm mais testosterona que as mulheres. Não é à toa que eles têm mais músculos, que eles têm mais pelos pelo corpo e que eles têm naturalmente mais desejo sexual, certo? Os homens, eles têm... olha, eu já ouvi falar que são 100 vezes mais testosterona do que as mulheres. Ah, então é complicado isso, porque aí o homem quer fazer mais sexo do que a mulher, vamos dizer assim. Isso é assim, até fala assim, ó, dentro do casamento isso se equilibra, porque se depender só do desejo da mulher, muito provavelmente aconteceria menos do que acontece. Só que como o homem, ele realmente tem mais desejo sexual, a mulher e ele juntos ali, ele diminui um pouquinho dele e ela, né, como é que eu vou falar, se empenha, né, na parte dela e eles conseguem construir algo juntos, né? Mas o fato é o seguinte... Raras vezes, uma mulher tem mais desejo que um homem. Acontece. Pode acontecer, mas é mais raro. Mas é raro, entendeu? É raro. Mas o fato é o seguinte, pelo fato do homem ter mais testosterona e mais desejo sexual, e estar pronto mais rápido para o sexo, isso fez com que os homens estivessem mais associados à masturbação do que as mulheres. Porque os homens também são estimulados pelo que vem, as mulheres têm mais a ver com o que houve, com o envolvimento. Mas enfim, essa moça falando sobre o vício dela de masturbação, ela falou que a situação dela ficou tão crítica e ficou tão complicada que ela começou a ter depressão e angústia. E ela nem era cristã. Não tinha a ver com ser cristão, sabe? E aí é que eu falo, gente, essas questões estão vindo à tona hoje e o mundo está descobrindo isso como uma forma de ser mais feliz. Coisa que Deus já tinha falado pra gente. Porque Deus nunca pede nada pra gente para nos privar de nada. E sim para aumentar o nosso potencial de felicidade. Fala, Gabriel. Tem uma pergunta que chegou aqui para mim. O senhor dá uma dica. Dá uma dica quando você tem um marido que pratica o ato da masturbação. Eita, nós. Bom, acho que caiu o seu celular, hein, Gabriel? Tá. Não, é o seguinte. Realmente, gente, esse é um problema. Que eu vou te falar assim, a Débora não tem um marido que pratica o ato da masturbação, porque a gente já se conscientizou a respeito de algumas coisas. Então, o meu desejo sexual, inclusive, também é freado por causa do desejo dela. Então, a gente se equilibra nesse sentido. Mas, por exemplo, eu já tive que aconselhar uma pessoa, mas era um casal cristão, já tive que aconselhar uma pessoa que, por exemplo, o cara... Se deixasse, ele fazia sexo 3 vezes por dia ou até mais, todos os dias. Fora as vezes em que ele se masturbava. Então, eu me lembro que ela disse assim, olha, ele fez... Essa semana, pastor, eu deixei livre. A gente estava conversando de aconselhamento, no aconselhamento, ele disse, essa semana eu deixei livre, pastor. Nós fizemos sexo essa semana mais de 20 vezes. Fora as vezes em que ele se masturbou. Isso não é normal. Isso não é normal. Uma pessoa como essa precisa ser encaminhada para um especialista, precisa fazer um tratamento médico, ele precisa controlar os níveis de testosterona, talvez ele tenha algo muito a mais. Assim como pode acontecer de uma mulher ter a menos do que deveria. Então pode, doença, exatamente. Então pode ter a menos, e aí a mulher precisa compensar também esses níveis de testosterona. Então assim, ó, uma coisa... gente, masturbação é traição. Pornografia é traição. Quando você está casado, eu estou respondendo no contexto dessa pergunta.
Quando você tá casado e você dedica tempo à masturbação e à pornografia, isso, na verdade, é adultério. É adultério, não deixa de ser adultério. Porque Jesus falou assim, ó, se um homem desejar uma mulher no seu coração e não for marido dela, ele já adulterou com ela. Uhum. Que dirá se ele ficar olhando outras mulheres, imaginando que está fazendo sexo com elas e se masturbando? Então, ele já violou muito o casamento. Eu fico pensando que, como mulher, viver uma situação dessa deve ser muito difícil, porque normalmente, primeiro é importante dizer, a culpa não é sua, viu? Não é porque você não é tão bonita assim, não é porque você não é tão interessante assim. Isso é muito importante, porque quando a mulher vive essa situação, ela se culpa. Ela pensa, meu marido não está interessado em mim porque eu não sou tão bonita como aquelas mulheres. Não tem nada a ver com isso. Pode ter certeza. Isso é sobre ele, não é sobre você. Agora, você pode, sim, dar um ultimato nele. Não, e ajudar. Você não precisa, claro. Mas, assim, se você sente que ele não tem nenhum esforço, nenhum empenho em parar, em mudar isso você não precisa ficar vivendo essa situação, né, o resto da sua vida. Por quê? Diante de Deus, ele até está traindo ela. Pode não estar fazendo isso diante da sociedade, mas diante de Deus, sim. Ele já desrespeitou o casamento, o leito deles, a vida sexual deles, já violou todos os princípios de fidelidade. Então, ela não tem que se submeter a esse casamento por causa disso. Quer dizer, ela não tem que ficar no casamento. A essa situação. A essa situação, exatamente. Então, o que ela... ou os dois juntos vão sair disso, e ela vai... se ele quer, né? Se é uma coisa que ele deseja, eles vão sair juntos. Agora, se ele não tem nenhum esforço, nenhum empenho para sair dessa situação, então ele não quer mais ficar casado. Ele não... Porque o casamento, ele requer intimidade sexual dentro do casal, entre o casal. Exatamente. Agora, assim, ó, é interessante, viu, gente? Se a gente fosse falar sobre dicas, vida espiritual ajuda muito nessa Sem questão. dúvida. Vida espiritual ajuda muito. Vida de oração, leitura da Bíblia. Não é o remédio definitivo, mas é a motivação, o trabalho do Espírito Santo no coração, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Então, vida espiritual demanda muito. Pessoas que geralmente são viciadas em pornografia têm vida espiritual baixa ou não têm vida espiritual. É difícil. Dificilmente vai ter. Então, isso é muito importante. Vida espiritual demanda muito. Então, para quem perguntou aí, né, ore pelo seu esposo, tenha conversas sinceras a respeito disso, não é? Veja quais são as intenções. Talvez realmente precisa de medidas, inclusive medidas profissionais, não é? Terapia ajuda muito, remédios, tratamentos hormonais, uma série de coisas. Tem que ser averiguado, entendeu? Tem que ser averiguado. Então, nesse caso, pastor, se o marido dessa mulher pratica o ato e ele não quer parar, pode haver uma separação? Isso não... Olha só. Se ele não quer parar... Pode, mas a gente só tem que entender o seguinte, gente. Não vamos confundir alhos com bugalhos. É como uma mulher que apanha do seu marido. Ela é obrigada a ficar apanhando a vida toda? Primeiro, eu creio que conversas como essa deveriam ter sido feitas antes, no namoro. Análises de perfil, a gente precisa disso, não tem jeito. O namoro é feito para isso, não é só para beijar. Infelizmente o povo hoje namora beijando, ralando, fazendo sexo, entendeu? Perde a noção, perde oportunidades de conversar, de se autoconhecer, de conhecer um ao outro, de ver sonhos, vontades, de analisar uma série de coisas e perfis. Exatamente. Entendeu? Então precisa analisar esse tipo de coisa, mas aconteceu, casou, errou. Uma mulher que está apanhando do marido todos os dias e que não vê nenhum tipo de motivação nele em parar, de ser uma pessoa justa, de ser um bom marido. Uma mulher que está vendo e conversou abertamente com seu esposo e ele deixou, ele não quer mais, ou ele não quer deixar a masturbação, não quer deixar a pornografia de lado, ela não precisa realmente estar casada com esse cara, não. Entendeu? Ela não precisa. Agora, não confunda alhos com bugalhos. Ok? A Bíblia considera adultério ato sexual. Embora seja uma traição ao matrimônio, não foi um ato sexual consumado. Então, isso não dá direito a um novo casamento.
Mas normalmente, quando o cara faz isso, Ele vai cometer o ato ele sexual. vai. É só na uma sequência. questão de tempo, exatamente. Se é que não faz. Se é que ele né? já não comete o ato sexual, porque ele é viciado em sexo, viciado em masturbação, né? Então, pode ser que essa pessoa, na verdade, vá cometer o adultério, se é que ela já não cometeu. Mas, se não acontecesse, se essa pessoa se trancasse num quarto a vida toda e vivesse se masturbando. de pornografia e masturbação e nunca se envolvesse com ninguém, veja, não é, segundo a Bíblia, um motivo para um novo casamento. Infelizmente, gente, isso aí é o que está na Bíblia e a gente não tem como contradizer. Tem alguma pergunta que chegou aí, Gabriel? Não. Não? Pastor, Só mais uma coisinha que eu... pode falar. Pode continuar. Não, o que eu ia falar, quando a gente fala sobre um caso, quando a gente não conhece, quando é tão vago assim, a gente corre até risco, né, de falar alguma coisa assim que tá muito fora. Mas assim, ó, não existe uma dica específica para alguém que quer que o outro pare de se masturbar. Quem se masturba tem que perceber que isso é um problema e a pessoa tem que querer parar. A esposa querer que o marido pare, as esposas sempre querem. E isso não é suficiente para eles pararem. A gente pode dar inúmeras dicas para as esposas, mas não é sobre elas, é sobre eles. Então, o cara tem que querer. Se ele não quiser, não vai adiantar. Ó, para você que chegou agora, gente, entenda que o que nós estamos falando aqui é algo que a gente precisa colocar dentro de um contexto, tá bom? Porque eu disse lá no início que masturbação dentro do relacionamento sexual de um casal casado pode não ser masturbação desde que não fique só naquilo. Geralmente usado como preliminares, como preparatório para o ato sexual. Então, não há nenhum problema do homem tocar a mulher, né, e a mulher ajudá-lo, inclusive, nisso, orientá-lo, ou da mulher tocar o homem, e o homem também, desde que seja preliminar, entendeu? Ajude no ato sexual e não seja o ato sexual em si. Ok? Pastor, chegou mais uma pergunta. A pornografia leva à traição ou só uma desculpa? Só uma desculpa como? Pornografia pode sim levar à traição. Do ponto de vista bíblico, é uma traição. Já é. Ok? Mas pode levar sim a um ato sexual, entendeu? Definitivo com uma outra pessoa que não esteja no relacionamento. Por quê? Porque como mexe com essa questão da ilusão, da fantasia, a pessoa, como eu disse lá no início, talvez ela não consiga ter mais o prazer que ela tinha com o seu cônjuge anteriormente, com a sua esposa, com o seu esposo, e ela vai procurar o diferente que ela viu através da pornografia, entendeu? E que a própria masturbação também não vai conseguir satisfazer, porque o cara não vai ficar a vida toda só olhando um filme, entendeu? Se masturbando e não realizando aquelas fantasias que estão surgindo na sua mente. Então, vai acontecer sim. Lá na frente vai acontecer que, por causa da falta de desejo que vai acontecer por causa do cônjuge, vai levar à traição. Olha, uma coisa super importante, né? O comentário aqui... da Loane, verdade. E eu estava pensando e ela falou, e é verdade. Ó, eu fiquei pensando, se a gente pudesse comparar... Mas só cita aqui, que é interessante. Ó, a Loane falou uma coisa interessante. Primeiro que tá aqui Jax aqui, né? O Jax Com certeza. Com certeza leva a traição, ele já colocou, e a Loane disse assim, acredito que a masturbação é o primeiro passo para passos piores. É verdade. Pedofilia, casos bizarros por aí, por exemplo, que acontecem, né? Então, o cara que se vicia... Desculpa, Jax, eu não sei o seu sobrenome ali, mas se você quiser colocar aqui pra gente citar normalmente, mas eu falo assim, o cara que se vicia nisso, quem sabe ele vai ter atos sexuais com animais daqui a pouco. Porque é igual uma droga, gente. Se torna um vício e que vai pedir atos maiores e maiores e maiores, entendeu? Coisas mais diferentes. Pastor, só uma notificação, o Instagram notificou aqui, faltam 5 minutos. Nossa, senão eles 5 derrubam. minutos. Tá, então a Débora vai falar aqui agora e a gente vai pro finalmente. Eu só queria dar uma dica para quem quer parar, né? Tá ouvindo, queria tanto parar, eu não queria mais viver essa vida. É claro que o principal
Oração, busca do poder de Deus. Mas algumas coisas que podem ajudar. Primeiro, identifique os gatilhos. Em que situações, em que circunstâncias você começa? Fuja da circunstância. Ah, é todo dia à noite quando eu vou dormir. Eu pego meu celular. Então deixe seu celular do lado de fora do quarto. Não vai para a cama com o seu celular. Não vai para a cama perto do seu computador. É quando eu fico sozinho em casa. Então, você tem que identificar os gatilhos. O que é que te leva a se masturbar? E outra coisa muito importante. Se você está nessa luta de parar e você caiu, não desiste. Não pensa que você caiu e que você não vai conseguir nunca. Pensa que você caiu, você vai levantar e você vai continuar. E não vai parar de tentar. Tá batendo na mesa que fica tremendo o celular. Mas, ó, é Jacques Bovar. Obrigado, viu, Jacques? Você colocou a pronúncia do seu nome aí, que possivelmente é francês, não é? Ou de origem francesa, perdão. Eu não sei se estou errado, mas eu acho que é. Brother, vou responder claramente para você agora essa pergunta que muita gente quer saber. Um jovem que pratica masturbação vai para o céu ou não? Se permanecer na prática, não vai, filho. Não vai, porque um cara que pratica masturbação e permanece nessa prática, ele tem a mente poluída, a mente suja, foge do conceito bíblico que eu citei agora há pouco. Ele não vai conseguir tomar as decisões que ele vai precisar no Não final. dá para manter a mente naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável. Já a pureza já foi longe, filho. Já passou longe. O Espírito Santo, como vai receber o Espírito Santo, a porção dobrada do Espírito Santo, tão necessária para a gente permanecer firme até o fim? Não tem como, o Espírito Santo não habita numa mente tão... Sabe? Ele quer limpar nosso coração, quer tirar. Ok, né? Italiano e francês. Mas respondi tua pergunta, Jacques. Eu não acredito que um jovem que permaneça na prática de masturbação, entendeu? Inclusive envolvido com pornografia, vá para o céu, amigo. Se ele não não porque Deus não queira salvar, não, né? é claro. Mas é porque ele vai desistir, ele não vai dar conta. Não é Isaías 59, versos 1 e 2? Deus não está com o ouvido tampado, nem com o braço encolhido, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Se faz separação entre nós e Deus, se a gente considera como pecado, então não tem como ir para o céu assim. Brother, acho que está terminando aí. Quanto tempo? Falta 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Você quer fazer o quê, brother, com esses 3 minutos? Fala aí, orar. Você que manda. Pastor, antes de você orar, só para comunicar ao pessoal que estão acompanhando a live, como que eu posso falar? Sexta-feira que vem vai ter uma live com o presidente da Associação Leste Mato Grossense daqui de Cuiabá. Se vocês estão convidados, o casal também está convidado para assistir. Divulgar também a live com o presidente da associação. Tá bom. Pastor Jean Kennehin. Hã? Pastor Jean Kennehin, né? O pastor Jean, além de presidente, ele é alguém jovem e que tem uma mente extraordinária para assuntos jovens. Então, está convidado. Meu amigo pessoal, pastor Jean, vai ser uma benção. Tá bom? Vamos orar, então? Vai cair, né? Vai cair, então vamos orar. Ora, meu amor. Deus eterno, Pai bondoso, por favor, Senhor, faz a tua obra, faz a tua vontade acontecer no coração de todos aqueles que desejam viver em santidade, experimentar a tua graça de forma completa e receber o poder do Espírito Santo. Tem misericórdia dos teus filhos, Senhor, revela o teu poder, a tua graça salvadora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, princípio bíblico, hein? Filipenses 4, verso 8. Olha lá. Se seus atos se encaixam nisso, tá tudo certo. Se não se encaixa, galera, então tá na hora de mudar. Pastor, muito obrigado pela disponibilidade. Você também, Débora, que Deus abençoe vocês dois. Amém. Um grande abraço. Gabriel, grande abraço. Abraço a todos, galera. Valeu, um abraço.